Pronto. Então, meus caros, na tabela periódica, vamos fazer uma revisãozinha simples aqui. Depois a gente entrar, como é que a gente descobre famílias e períodos, certo? A localização deles só com a distribuição eletrônica, ok? Então, aqui, algumas tentativas de classificar os elementos químicos. Aqui eu vou passar bem rápido, certo? Que é mais informação inicial, quer? Vou fazer o seguinte. Aqui. Então, os elementos químicos são representados por letras maiúsculas e se tiver uma outra letra minúscula. Sempre, viu? Primeiro maiúsculo, depois minúsculo. E sempre alguns fazem homenagem a quem criou, né? Por exemplo, o Curio, foi Marie Curie, não sei se é francês, Marie Curie. Seaborg, o Glan Seaborg, ele encontrou o elemento, aí deram o nome do elemento aí, certo? Então, na tabela periódica são as nossas coordenadas, quais são, que vocês já sabem, né? Desde o ano passado que a gente vê isso aí. Períodos, e nós temos as famílias. Períodos ou séries, certo? Não se espante se vocês verem períodos e séries também. Ou famílias e grupos, certo? Mais comumente é usado período e família, mas pode ser usado série e grupo. Então, quando for perguntado alguma avaliação que a gente tiver, não se espante se eu pedir série. É período. E não se espante se eu pedir grupo, é família. Então, a coordenada, a nossa latitude e a longitude, ó, né? Então, o elemento químico tem sua coordenada X, vamos dizer assim, tem sua coordenada Y, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, o alumínio, que está aqui 13, ó. Então, ele tem um período e tem uma família. Ele tem uma coordenada X e uma coordenada Y, tá vendo? Uma latitude e uma longitude. Então, a latitude, são os períodos, né? O Y. Alguém está perguntando alguma coisa aqui. Me aceita aí, eu vou entrar no computador e sair no celular. Show de bola. Pronto. O menino pediu para demitir aqui. Certo? Então, nossa latitude e longitude. Então, como é que a gente sabe mostrar o ponto? O ponto, X e Y. A latitude e a longitude. O elemento é a mesma coisa. Você tem que saber qual é o período dele e qual é a família. Período, no máximo, 7, por enquanto. Certo? Tem até um oitavo aqui, né? Mas aqui, no máximo, 7. Certo? Até agora, a tabela periódica, você tem 7 linhas. São os períodos, são as linhas. Quem tiver com caderno, fazendo anotação, que eu acho que tem pouca gente, infelizmente, coloque período, são as linhas, certo? Desde o ano passado a gente já falou sobre isso no final do ano. Cadê? Peraí. E famílias ou grupos? Famílias ou grupos são o quê? As colunas. Volte, querido. São as colunas verticais. Horizontal, período. Vertical, família. Então pode ser chamado de grupo também, viu? Eu pedi lá no qual é o grupo, aí a pessoa, pastor, não fala disso, não. Eu pedi só família e período. Não. Período ou série, família ou grupo. Pode pedir dos dois. Já estou dizendo aqui. Ok? Também um grupo ou família encontram-se elementos com propriedades químicas semelhantes. O que são essas propriedades químicas semelhantes? Alguém responde aí. Propriedades químicas semelhantes significa o quê? Vamos ver se alguém responde. Daniel já sabe. Daniel, deixa para os outros, viu? Propriedades químicas semelhantes. Isso significa o quê? Duas coisinhas. Se valesse um ponto. Só ouço os grilos. Cri, 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 cri. Eita, ninguém respondeu, hein? Até agora, niente. Vou deixar no vazio depois. Se ninguém responder daqui para o final, eu respondo. Propriedades químicas semelhantes significam duas coisas, nas famílias ou grupos, certo? Então, todos esses elementos que estão na mesma família têm alguma coisa em comum. Quer dizer, no período também, né? Então, vamos lá perguntar logo. Elementos que estão no mesmo período, revisando. Elementos que estão na mesma linha.
na horizontal, no mesmo período. Por exemplo, o lítio e o berílio. Lítio e berílio estão na mesma linha. Aí tem o boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. O que é que eles têm em comum no mesmo período? Se ninguém responder, eu vou deixar para Daniel. O que é que eles têm em comum, gente? Mesmo período. Ano passado, desde o ano passado você já sabe isso aí. Quer dizer, eu já disse, né? Elementos que estão no mesmo período. O que é que eles têm em comum? Já é uma revisão, uma boa revisão aqui. Mesmo número de elétrons na camada de valência. Oh, meu Deus. Deixa eu ver quem tá aí. Cadê os Fernandões? Eu vi Fernando Augusto, cadê o outro Fernando? Aí, Fernando Augusto. E aí? Oi? Elementos que estão no mesmo período. Já ia perguntar se alguém tá me escutando. Professor, você não tá escutando não, né? Aí. Elementos que estão no mesmo período. O que é que eles têm em comum, gente? Pelo amor de Deus. O que é que esses elementos aqui do período 2 têm em comum? O próprio slide já está dizendo, já. Elementos que estão no mesmo período. Opa, quer ver? Ver se alguém respondeu. Não estou escutando não, gente. Às vezes o Zoom dá isso aqui, sabe? Aí vocês vão colocando no chat aí, viu? Teclando, porque eu não estou escutando. Às vezes ele dá esse probleminha de áudio, certo? Eu não escuto o que vocês estão falando. Aí. Responderam. Só que respondeu no privado, né? Posso dizer o nome? Quem respondeu? Larissa respondeu. Rod Kemley, quem não respondeu primeiro, mas a Larissa respondeu também. Mesmo número de camadas eletrônicas, certo? Infelizmente eu não estou escutando. Se vocês começarem a me tesourar aí, eu não vou escutar, não. Mas eu escuto vocês falando, eu vejo quem está falando aqui. São, mesmo período, tem o mesmo número de camadas na eletrosfera, certo? Por exemplo, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio, você pode distribuir eles. Eles vão ter o mesmo número de camadas eletrônicas na eletrosfera, né? Todos esses têm 2 camadas. Eu faço uma aposta, dou minha cara a bufete. Se você distribuir todos esses 8, eles terão 2 camadas, certo? Na eletrosfera. O número de elétrons varia, ok? Que depende do número de prótons, né? Do número atômico. Mas o número de camadas é o mesmo. Então, a primeira organização da tabela é que elementos que estão na mesma linha, no mesmo período, na mesma série, eles têm o mesmo número de camadas eletrônicas, ok? Aí nós temos o sódio, magnésio, alumínio, silício, potássio, enxofre, cloro e argônio também tem o mesmo número de camadas. São quantas? 3. Então, se eles estão no terceiro período, quer dizer que ele tem quantas camadas? 3. Pode distribuir, certo? Elementos que estão no quarto período, eles têm quantas camadas? 4. Ok? Lembra do números quânticos? Aquele primeiro número quântico principal? O número de camadas é o primeiro, né? No quântico principal. É o valor do número dele. Beleza, gente? Até aí tudo bem? Tranquilo? A gente fez até exemplo, foi quando explicou isso aqui. Tranquilo? Se quiser, a gente faz exemplo também. Vocês sabem. Faça, Paulo. Faça aí. Lívia tava falando. Eu não tô escutando não, Lívia. Vocês têm que teclar aí, sabe? Tem que ir só no chat. Pronto, vamos fazer agora. Então vamos lá. Vou pegar 2 elementos aqui da tabela periódica, certo? Para vocês entenderem bem direito. A gente vai ver se eles estão no mesmo período, ok? Vamos pegar 2 aqui, ó. Vamos pegar os elementos. Eu vou duplicar o slide. Aí eu vou cancelar este rapaz aqui. Vou cancelar você também. Esse aqui eu vou. Pronto. Aí eu vou dar um zoom para vocês ficarem bem direitinho. Eu vou dar 2 números atômicos, certo? Para vocês distribuírem aí. O Z é igual a 11.
Z igual a 7. Só pra gente ver. Por favor, distribua esses dois aí, vocês. Faça a distribuição eletrônica. Faça uma distribuição eletrônica. Rapidinho, viu? Daqui a pouco já dá falta 10 minutos. Não, aula passada não, viu, Lívia? Não, isso aqui é só distribuição eletrônica, viu, Lívia? Só distribuição eletrônica, com S2, 2S2, certo? Aquilo ali da aula passada foi números quantos, é diferente. Só distribuição eletrônica. Vou colocar aqui, distribuição eletrônica. Deixa eu só pedir para a pentelha da minha filha baixar um negócio ali. Deu um carão bem grande. Foi mal. Distribuição eletrônica, viu, Lívia? Então vamos lá. Distribuição do 7. Pronto, Ismar já colocou aqui. 1S2, vou colocar aqui, viu, Ismar? 1S2, vou colocar embaixo, né? 1S2, 2S2, 2P3, né? Pronto, show de bola. Distribuição do 7, esse aqui, desculpa. Isso aqui é a distribuição do de baixo. Ctrl X. Ctrl V. Pronto. Distribuição do 11, vou fazer aqui. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3S1. Correto? Não, deixa aí mesmo. Então pronto, você fez a distribuição. Agora vamos ver quantas camadas eletrônicas tem esse aqui. Eu pergunto, distribuição, eles estão no mesmo período? Certo? Aí eu pergunto aqui, ó, estão no mesmo período? Sim ou Nelson? Deixa eu só um pouquinho encafar com isso aqui. Deixa eu colocar na mesma fonte. Para estar no mesmo período, eles têm que estar o quê? Tem que ter o mesmo número de camadas. É o calibre, né? Estão no mesmo período? Interrogação. Então, vocês têm que saber quais são as camadas dele. Esse aqui tem quantas camadas, gente? Esse número 11 tem quantas camadas? Pode responder no chatzinho aí. Quantas camadas ele tem? Esse 11 aqui. Qual foi o maior número que apareceu entre esses aqui da frente, ó? Ah, Qual é é, o número não. que apareceu? Clarice, Fernando, Pedro, Lívia, Ken, pode responder. Quantas camadas ele tem? Não é subnível energético, não, viu? São quantas camadas? Pronto, Ismar respondeu. Ele tem 3 camadas. 3 camadas. Por quê? Porque aqui o maior número que apareceu, vou até destacar, ó, é o 3, ó. Tá vendo? O maior número tem 1, tem 2, o maior número foi qual? 3. Lívia botou 3, é 3. Certo? 3 camadas, quer dizer que ele está em qual período? Não tem o que fazer. 3 camadas, terceiro período. Tá vendo? Faz a distribuição, vê quantas camadas ele tem. Período. E o 7? Quantas camadas ele tem, gente? Tô escutando o áudio, não. Vocês devem estar me tesourando a beça aí.
Débora respondeu aqui, eu disse privado, né? Mas ela respondeu. 2 camadas. Por quê? Porque o maior número que apareceu foi o 2, ó. Entre esse da frente, né? O maior número que aparecer não precisa ser por último, não precisa estar no subnível, tá no, pode estar no penúltimo. Viu o maior número? É o número de camadas. Que é igual a quanto? Segundo período. Segundo período. Pronto, não tem o que fazer. Período é fácil porque o número de camadas indica qual período. Estão no mesmo período? Nelson. Igual não, viu? Um está no terceiro, o outro está no segundo. Ok? Vou fazer outro. Vamos colocar aqui, ó, para vocês distribuírem, certo? Distribua aí, por favor. Please, 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 please. Distribua aí, por favor, 19. Distribua aí, por favor. Cadê? 31. Faça a distribuição, por favor. E veja se estão no mesmo período, certo? Rapidinho, rapidinho. 19. Todo mundo tá buscando Certo? para fazer café. Mas tá assim, coloca só água, não? Não é só água, não, lá. Como pessoa Uhum. Terminaram, gente? Deixa eu botar o número de participantes hoje aqui, 45. Muita gente não tá, metade. O número é esse. Metade da galera tá assistindo as lives, viu? Metade. A outra não tá assistindo a live, nem tá assistindo os vídeos. Mas pode estar assistindo por outra forma, né? Do jeito que eu disse, baixando o vídeo. Alguém baixou aí, passou. Mas de live, de vídeo, só vocês, mais ou menos 40, 45. Sexta-feira é que tem menos mesmo, porque amanhã. Cadê a distribuição SMAR do 19? Vou colocar aqui. SMAR fez 1S2. Quantos minutos eu tenho? 6. Tá. 2S2. 2P6. 3S2. 3P6. 4S1. Quantas camadas? Quantas camadas? 4. Onde é? Porque eu sei o maior número, ó. Estou até destacando ele. 4 camadas. Qual é o período? Qual é o período? Quarto. Não tem que fazer, não. O número de camadas indica o período. Beleza? 31, a senhorita Kemi distribuiu aqui. Não, Kemi distribuiu 19. Débora colocou 31. Vamos lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Até o 4S2 é 20. Certo? Aí depois 3D10, 4P1. Acertei? Segundo Débora, eu acertei aqui. Okay? Quantas camadas? Maior número, 1, 2, 3, 3, 4, 3, 4. Opa, o maior número que apareceu foi o 4. Certo? 4 camadas. Quatro camadas, quarto período. Ou seja, estão no mesmo período? Estão. Tá vendo? Um tem 19, o outro tem 31, mas estão no mesmo período porque eles possuem o mesmo número de camadas, no quarto período. Tá vendo? Estão no mesmo período? Yes. Vou botar até yes.
Show? Mesmo período. Professor, se tivesse assim, ó, se fosse o 30. Se fosse o 30, certo? Se fosse o 30, seria até aqui, não é? 3D10. Qual período eles teriam 4 camadas também, sim ou não? Se fosse o 30, em vez do 31. Daqui a pouco eu volto, deixo o 31. Se fosse o 30, quantas camadas ele teria, o 30? Desse jeito aqui, tem quantas camadas? 4, sim ou não? Eu acho que teria. Se fosse o 30, quantas camadas? Débora disse SS3. Ela disse privado. Não, eu teria 4 camadas também. Se fosse o 30, vou deixar até... Vocês fizeram o 31? Não, vou deixar o 31. Mas se fosse o 30, presta atenção aqui, viu? Presta atenção. Se fosse o Z igual a 30, a distribuição seria essa. Certo? A distribuição seria essa. Acabou no 3D10. Porém, você viu um 4 aqui, ó. Tá vendo? Ah, apareceu um 4. Ah, professor, mas não foi no final. Não precisa ser o último. Pode ser o penúltimo, pode ser o antepenúltimo. Apareceu um número maior na distribuição, foi quem? 4. 4 camadas. Certo? Ok? Vou deixar até o 30 aqui também. Ok? Vou deixar até isso aqui, viu? Isso aqui foi melhor do que o outro, que apareceu por último, no penúltimo aqui. Certo? Dúvidas, gente, até aí? Se quiser alguém tiver aquela timidez, não vou dizer vergonha não, aquela timidez, pode perguntar no privado, certo? Vocês não veem aqui no chat. Show? Beleza. Quem tiver com dúvidas, você só pedir no privado aqui, eu vejo, vocês não veem. Quem tiver aquele receio ainda, tá? Famílias ou grupos, aí a gente entra na família. Antes, a gente aprendeu a descobrir o período, né, na distribuição. Agora vamos aprender a verificar a família, certo? Mas antes a gente vai fazer aquela revisãozinha, né? Então, nós temos dois grandes grupos de família. Nós temos elementos, lembrando que as famílias ou grupos são os verticais, as colunas, certo? Então, nós temos dois grandes grupos, os elementos representativos, nós temos os elementos de transição. Nos slides posteriores, acho que eu coloquei. Elementos representativos, família A. Lá na frente eu coloquei, certo? Só tem um minuto, pronto, Isma pedir, eu vou fechar essa, vou abrir a outra, certo? Quantos temos? Nós temos 45, vamos ver quantos voltam. Já vieram mais 3. Então, nas famílias nós temos a classificaçãozinha, certo? E cai muito, viu? Ah, professor, cai aonde? Ensino médio cai muito, provas de Enem. Essa classificaçãozinha aqui cai muito. Então, nós temos dois grandes grupos de famílias. Dois grandes grupos. Elementos representativos, que são a família A. E nós temos os elementos de transição, que são a família B. Então, se nós temos 7 períodos, nós temos quantas famílias? 2. Duque. Certo? Nós temos dois grandes grupos de famílias. Eu acho que eu coloquei nos slides embaixo, certo? Família A e B. A família A, deixa eu aumentar colocar aqui em tela cheia. Então, nós temos dois grandes grupos. Então, nós temos família A. Nós temos metais alcalinos terrosos. 1A e 2A. 3A, que é a 13, essa tabela aqui, não é 13 não, é 3A, viu? Grupo do boro, grupo do carbono, grupo do nitrogênio. 3A, 4A, 5A. 6A, calcogênios. 7A, halogênios. 8A, gases nobres. Então, aqui é a família A. Elementos
representativos. Está aqui embaixo, ó. Ok? Família B são os elementos de transição. Por que chama transição, professor? Porque se você pegar a tabela periódica é dividida em algumas partes, né? Por exemplo, a primeira parte dos metais. Né? Metais, ó. Então, os metais são eletropositivos, são sólidos, exceto o mercúrio, tem um brilho característico, são dúcteis, maleáveis, são bons condutores de calor e eletricidade. Todos os elementos que participam dessas colunas aqui, em destaque, são metais. Se você pegar a tabelinha periódica, a cor que mais se destaca é a cor dos metais. Ó. Tá vendo a cor roxa e rosa? Aqui. Aqui, ó. Então, os metais vêm até aqui, ó. Certo? Se você pegar a tabela periódica do livro, eu acho que os metais são os verdes. Não, são os brancos, né? Do livro, os metais são brancos. A cor que mais se destaca em toda a tabela periódica é a cor dos metais. Certo? Os metais. Então, se você ver, os elementos de transição estão aqui no meio, né? Os elementos de transição estão aqui no meio. Ó. Por que chama transição? Porque é uma transição entre o metal e o que não é metal. Tá vendo? Aí por isso chama transição. Certo? Isso tem característica dos dois, de metal e de ametal. Característica dos dois, não, desculpa. Então é a transição entre metais e ametais. E nós temos os ametais. Lembrando que os elementos de transição são todos metais, certo? Os ametais, que não são metais, né? De jeito nenhum. É tudo ao contrário, são essa parte verde aqui. Aí nessa parte nós temos o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, o silício, o fósforo, o enxofre, o cloro, o arsênio, o selênio, o bromo, o telúrio, o iodo e o astato. Certo? O astato. Todos esses são não metais. Não são metais de jeito nenhum. Quer dizer que o oxigênio é metal, né? Carbono é metal? É não. Nitrogênio é metal? É não. Cloro é metal? É não. Então, na tabela periódica que eu tenho aqui, são esses amarelos. Não são metais de jeito nenhum, meu amigo. De jeito nenhum. Certo? Os amarelozinhos. Não é amarelo queimado, não. Viu? É o novo, amarelo queimado. Não é o laranja, não. São os amarelos. Certo? São 11, eu acho, no total. E nós temos aqui, ó. Nós temos aqui uns elementos que estão entre metal. Cadê meu dedo? Metal e o ametal, que são essas partes amarelo queimado, ao novo. Isso aqui são semimetais, certo, gente? Tem tabela periódica que é tudo junto, mas aqui são semimetais. O que é semimetal? Nenhum nem outro. Certo? Nenhum nem outro. Por exemplo, o alumínio. O alumínio não é metal totalmente, viu? O alumínio é um semimetal, ó. Olha ele aqui. Vocês vão ver ao contrário, mas aqui é a L. É um semimetal. Ok, gente? Tem característica de metais, tem característica de ametais, se chama metais representativos. Não. Metais alcalinos, que é o cor diferente. Certo? Aqui foi uma tabelinha que eu coloquei. Aqui foi o exemplo que a gente colocou, certo? Alumínio, 13 camadas. Esse aqui eu quero que vocês vejam. Fernandão entrar. Famílias ou grupos são 12, 18 no total, mas divididas em dois grandes grupos. Certo? Vocês estão vendo aí o slide, gente? Estão vendo o slide aí? Beleza. Então, são 18 grupos, 18 colunas, divididos em dois grupos de famílias, família A e família B. Certo? Família A são os chamados elementos representativos, família B são os chamados elementos de transição. Então, por exemplo, se eu voltar aqui um slide, volte aqui. Certo? Todos esses elementos que estão nas colunas maiores são família A. Certo? Essa coluna e essas aqui, ó. Ok? Tem as colunas mais altas, são os prédios mais altos, são família A.
Vamos dizer assim, os prédios mais altos, né? E os prédios mais baixos são família B. Certo? Então, a tabela periódica, ó, deixa eu me visualizar aqui. Pronto. É que eu travei, fiquei com cara de taxa ali. Pronto. Internet é sem futuro. Então, nós temos os prédios maiores, ó. Os prédios maiores, né? Desse lado e do outro. Tá vendo? Os prédios maiores, mais altos. E nós temos aqui os prédios mais baixos. Tá vendo? Todos esses prédios mais baixos, que são 10 no total, 10 prédiozinhos, são família B. Certo? São os elementos de transição. Todos. Esses prédios mais baixos, que vão aqui até aqui. Certo? Que vai da coluna do escândio, escândio, SC, até a coluna do zinco, 30. Todos são família B, elementos de transição. Todo o restante das colunas dos prédios mais altos são família A, que são 8 no total. Deu para entender aí? Os prédios mais altos, família A. Os prédios mais baixos, família B. Deu para entender? Deixa o chatzinho aberto aqui. Todos os elementos de transição são metais? Alguém perguntou no privado. Todos os elementos são metais. Todos os elementos de transição são metais. Certo? Que são família B, né? Todos. Certo? Todos os elementos de transição, que são família B, são metais. Certo? Aqui, tudo aqui, ó, nos prédios menores. Show? Então, são 18, 10 do grupo B, 8 do grupo A. Grupo B, os prédios menores. Grupo A, os prédios maiores. Reunindo elementos com propriedades químicas semelhantes. Até agora ninguém respondeu. Quer dizer, alguém deve ter respondido no microfone, mas eu não ouvi, né? Então, elementos, propriedades químicas semelhantes, acarreta o quê? No mesmo período, mesmo número de camadas. Mesma família, diz o quê? Se o elemento está no mesmo período, quer dizer que tem o mesmo número de camadas. Vocês já responderam. Se estiver na mesma família. Se estiver na mesma família, o que é que eles têm em comum? Mesmo número de elétrons na camada de valência. Larissa. Alguém disse no privado. Certo. Mesmo número de elétrons na camada de valência. Isso, mas tem outra coisa. E tem outra coisa. São duas coisinhas. Uma colega disse, mesmo número de elétrons na camada de valência, acertou. E tem outra coisa. São duas coisinhas que fazem essas propriedades químicas semelhantes. E o quê? São duas coisas. Essa é a primeira, que a colega respondeu, e mesmos subníveis. São essas duas coisinhas aí, tá? Se estiver no mesmo grupo, é propriedade química semelhante, ok. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que eles têm na camada de valência o mesmo número de elétrons e os elétrons estão nos mesmos subníveis, quer dizer que tem a mesma energia. São elétrons iguais, vamos dizer assim, certo? Na sua camada de valência. Lembrando que a camada de valência é diferente. Uma é a camada 2, outra é a camada 3, outra é a camada 4. As camadas não são de igual período, são diferentes, certo? O elemento pode ter na mesma família, ele pode ter duas camadas, o outro pode ter 3. Certo? Mas eles têm que ter rigorosamente na sua camada de valência. A gente vai fazer um exemplo já já. Nós temos 10 minutos, dá para fazer. Na sua camada de valência, os elementos têm que ter
O mesmo número de elétrons e os mesmos subníveis. Certo? Por exemplo, vamos fazer um exemplo logo. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Lá embaixo, cadê? Vou colocar um exemplozinho aqui, certo? Vou duplicar esse slide. Por exemplo, eu vou colocar dois. Vou colocar dois numeratômicos aqui. O 11, que a gente já fez. E nós vamos colocar o 19, que a gente já fez também, foi? Será que eles estão na mesma família, na mesma coluna? Vamos ver. Para saber período de família, a gente tem que fazer distribuição. Não tem como correr, não, certo? Para fazer período de família, para saber período de família, obrigatoriamente você tem que fazer a distribuição eletrônica. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Primeiro passo, camada de valência. Vou chamar de CV, viu, gente? Camada de valência, terceira, né? Deixa eu aumentar o zoom aqui. Camada de valência é a terceira. É a última camada. É o número de períodos, né? Camada de valência é o número do período, o número de períodos, que é a última camada. Camada de valência é a terceira. Quantos elétrons na camada de valência? Quantos elétrons? Vou colocar de cor diferente aqui, ó. Vou colocar isso aqui de cor verde. Certo? Um elétron. Vou colocar de verde também. Um elétron no subnível. No subnível qual? S. Concorda comigo? Aqui, ó. Vou colocar de verde também, viu? Pronto. Isso aqui, camada de valência, vou colocar de vermelho. Só para vocês verem de onde é que veio. Aí, como tá bonitinho, ó. Fechou. Esse aqui vai ser de preto. Vamos lá, repetir. Então, fez a distribuição do 11, foi até o 3S1. 3 é a camada de valência. Quantos períodos ele tem? 3. Então, a terceira, a última camada, que é a terceira, é a camada de valência. Então, você olha para ela. Na camada de valência, nós temos quantos elétrons? Ó. Um elétron no subnível S. Então, para esse rapaz estar na mesma família, ele tem que ter o que na camada de valência? Um elétron no subnível S. Quer ver? Vamos lá, distribuir. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, né? Mesma coisa, vamos lá. Qual é a camada de valência? Camada de valência qual é? Débora já respondeu, 4. Depois eu pinto aqui, certo? Quantos elétrons na camada de valência? Camada de valência é a quarta, já vou colocar de vermelho. Quantos elétrons na camada de valência? Ismael já respondeu, 1 elétron. Opa, o número de elétrons foi igual. Em qual subnível? Em qual subnível? S. Foi igual? O número de elétrons e os subníveis? Sim ou não? Se o número de elétrons e o subnível for igual, quer dizer que eles estão na mesma família. Agora deixa eu pintar aqui, né? Deixar bonitinho, de verde. Esse aqui foi. Aqui fica verde. Porque isso são períodos. Isso aqui para a família não interessa o número. Quer dizer que eles mesma família. Pode pegar a tabela e confirmar para dizer que está errado. Vamos ver se o 11 e o 19 estão na mesma coluna. Volta, meu querido, para cá. Para cá, meu irmão. Aqui. Aí. Cadê minha caneta? Tá aqui na minha orelha. Cadê minha caneta? Aqui. 11 e 19. Precisa nem olhar a tabela. Se for rigorosamente igual o número de elétrons e o subnível, parece que eu estou travado aqui.
A aula vai até 9h40, meu jovem. Alguém pergunta no privado. Vamos lá? 11 é o sódio. 19 é o potássio. Estão no mesmo prédio, eles dois? Mesmo prédio, ó. No prédio 1A. Só que um está no andar de cima e o outro está no andar de baixo. Quer dizer que eles estão na mesma família, mesmo prédio. Beleza? Nós temos 4 minutinhos aí. Querem fazer um exercíciozinho nesses 4? Vejam aí o 4 e o 12. Distribui e veja se estão na mesma família. Vamos lá. 4 e o 12. Z igual a 4, Z igual a 12. O colega respondendo, perguntando para o privado. Aí, por exemplo, o 30. Se não me engano, a camada de valência é terceiro, mas o período é 4, né? Vamos ver aqui o 30. O 30, a camada de valência... Não, a camada de valência é a quarta, viu? Pode distribuir o 30, que ele vai ter 4 camadas. Certo? Quer ver? Vou responder até no chat. O 30, ele tem 4 camadas. Se ele está no quarto período, ele tem 4 camadas, a camada de valência é a quarta. Vamos ver aqui. Z igual a 30. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Tá vendo aí? Do 30, quantas camadas ele tem? 4 camadas. A gente fez no exemplo passado, foi? 4 camadas. Olha o 4zinho que apareceu aí, ó. Foi penúltimo, mas ele tem 4 camadas. Camada de valência é o número de períodos, quer dizer, é a última camada. Você tem 4 camadas, a última é quanto? A quarta. Você tem 3 camadas, a última é qual? A terceira. Se ele tem 5 camadas, a última é qual? A quinta. Certo? 4 camadas, CV é a quarta. Show? Show. 2 é o número de elétrons, 2 é o número de elétrons. Não confundam, gente. Subnível mais energético é uma coisa, camada de valência é outra. Certo? Desse exemplo aí que a colega passou, 3D10 é o subnível mais energético. A camada de valência é a quarta. Não tem nada a ver não, viu? Camada de valência é sempre a última camada. Chama camada de valência. É de lá que vão sair os elétrons para uma ligação química, que vão chegar elétrons na ligação química. Certo? Por isso que chama camada de valência. Beleza? Mais alguma dúvida, gente? Número de elétrons é o último? Como assim o número de elétrons? Número de elétrons é em cima, por exemplo. O número de elétrons é esse aqui, ó. São esses números aqui, ó. Tá vendo? Na terceira camada, olha a terceira camada. Terceira camada. Quantos elétrons no total? 2 daqui, ó, mais 6 daqui, tá vendo? Então tem 8 na terceira camada. Na quarta camada. Na quarta camada aqui está dizendo, ó, no subnível S nós temos quantos elétrons? 1. Então esses expoentes aqui são o número de elétrons. Tá? Ixi, mas o cara já botou aqui, ó, 9h40. 9h39 ainda, mano. Não, isso aí varia, viu, Lívia? Isso aí varia. Por exemplo, eu posso pedir o número de elétrons da segunda, o número de elétrons da terceira. Certo? O cara fica contando na hora para pegar o bico. Eu sei que a aula não serve para muita coisa. Mas, né? Assistir aula aí, galera. Quer dormir? Pronto, 9h40. Comer, dormir. Uma hora dessa. 9h40, o cara já vai dormir. E à noite, dormiu, não foi? Voltando aqui. Aí, Lívia, esse número de elétrons varia, certo?
Então, por exemplo, posso pedir da segunda camada, posso pedir da terceira, posso pedir do subnível mais energético. Desse exemplo que eu botei para Camille, cadê? Tá aqui. Vocês estão vendo o chatzinho aí, tá? Então não, né? Na tela. Então eu posso pedir o subnível mais energético. Você vê o subnível e o número de elétrons que ele tem. E aí varia muito. Primeira camada, posso pedir da segunda. Sempre é o expoente é o número de elétrons, certo? Isso é fato. Sempre aquele expoentezinho é o número de elétrons. Dormir à noite é para dormir, meu amigo. À noite, o corpo humano, a natureza diz que a gente é para dormir à noite, descansar. Certo? De dia a gente trabalha, de noite a gente descansa. Não vai trocar o dia pela noite, não, pelo amor de Deus. Vamos embora, porque tem um cabo aqui que já tá. Vamos embora, né? Para aqui. Então até sexta-feira com atrito, viu? Sexta-feira.